Então, esse capítulo 10, né, ele chama a nossa atenção, né, que é preciso ter responsabilidade, pensar nos valores que a gente está passando para os filhos, para não ouvir do filho o que essa mãe está ouvindo, e com razão, porque ela não ensinou valores, apenas superficialidades. Ela ensinou a dar valor ao ter e não ao ser. Ela ensinou a dar valores às aparências, né? Ao invés de dar valores ao que realmente tem valor, né? Então vamos continuar com a história. Mas a enferma fez supremo esforço para voltar ao corpo de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Se desfazendo da influência pacificadora de Calderaro, ela regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. O instrutor se aproximou da mãe chorosa e informou: infelizmente, minha amiga, o processo da loucura por revolta parece consumado. Agora, vamos confiar no poder da suprema proteção divina. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se encontrava, se dirigiu à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto. Quero a intervenção agora, não quero perder um minuto. Fixando a companheira por alguns instantes, com expressão de temor, disse: tive um pesadelo horrível. Sonhei com a minha mãe, que a minha mãe voltava da morte e me pedia paciência e caridade. Não, irei até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente aguardar mais tempo? O sonho não seria um providencial aviso? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Se você sonhou com a sua mãe, será que não seria melhor não abortar? Será que não seria um aviso? A enfermeira achava mais oportuno adiar a decisão. A paciente, no entanto, ficou irredutível. E com assombro nosso, diante da mãe desencarnada em pranto, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observávamos a cena sensibilizadíssimos. Nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. Ou seja, a mente ocasiona o mal do físico. A desordem no cosmo fisiológico acentuou-se instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado. Como se prendendo desesperadamente às paredes placentárias. Isso já foi documentado em vídeos quando se filma um aborto. O ser que está lá, ele luta para ficar no útero da mãe. Então ele se gruda de qualquer forma ao útero, num desespero para ficar no corpo da mãe. E aí ele continua, né? A mente do filhinho imaturo começou a despertar à medida que aumentava
o esforço da extração. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo da mãe, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Depois de longo e intenso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Assombrado, reparei que a ginecologista improvisada subtraía do corpo feminino somente pequena porção de carne morta, porque a entidade reencarnante, como se a mantivesse atraída ao corpo materno, forças vigorosas e indefiníveis, apresentava condições especialíssimas, aderida ao campo celular que a expulsava. Esta entidade semi-desperta, num pesadelo sinistro de sofrimento, repetia extremo desespero. Se lamentava com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Agora, ele já não tinha mais o corpo, né? O corpo estava na mão da enfermeira. E toda a afinidade que ele tinha desenvolvido com a mãe, né, diante do que ocorreu, ele acordava em desespero. Deixar a condição de espírito em renascimento e atacado pelo golpe do egoísmo da mãe, que emitia a ele dardos venenosos, agora ele também estava emitindo dardos venenosos contra ela. Como o despreparo para certos desafios leva a pessoa a piorar muito as suas dores. Existem mulheres que, ao saber da gravidez, entram em crise, tentam abortar, mas depois passa e ficam felizes. E outras, acontece o que está acontecendo nesse capítulo, né? E aí André continua: não estaríamos ali diante de duas feras terrivelmente algemadas uma à outra? O filhinho que não chegou a nascer se transformou em perigoso carrasco do psiquismo materno, premindo com impulsos involuntários o ninho de vaso do útero. Ele estava apertando porque ele queria continuar ali, né? Precisamente na região onde se efetua a permuta do sangue da mãe e do feto. Provocou o processo hemorrágico, violento e abundante. Observei mais, diz André. Além disso, indebitamente deslocado e mantido ali por forças incontidas, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração da mulher, envolvendo os nódulos da aurícula direita, perturbou as vias de estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Essa situação se agravou e agravou então o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, forçando a enfermeira a pedir socorro imediato, depois de remover como pôde os vestígios do que ela fez. Odeio a mente da mãe em delírio, dizia, né? Sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria vergonha. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda do ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma na apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira.
eu me vingarei. Pagará centil por centil, não te perdoarei. Você não me deixou retomar a luta terrena, onde a dor, que nos seria comum, me ensinaria a te desculpar pelo passado criminoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Você me renegou a prova que nos conduziria à reconciliação. Você me fechou as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em você habita igualmente a minha alma. Você trouxe à tona da minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro de mim. Me negou o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e eu te arrastarei para o abismo. Você me condenou à morte e por isso minha sentença é a mesma. Você não me deu descanso, impediu meu retorno à paz da consciência, mas não ficará por muito tempo na terra. Não me quis para o serviço do amor, portanto, será novamente minha para a satisfação do ódio. Me vingarei. Seguirá comigo. Os raios mentais destruidores se cruzavam em horrendo quadro de espírito a espírito. Enquanto eu observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava em silêncio, invocando o auxílio exterior, ao que me pareceu. Realmente, dali a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador deu instruções a eles, deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz, até a consumação da experiência. Ou seja, foi tentado tudo. Influenciar a enfermeira, os médicos, né? Porque os médicos não aceitaram fazer o que ela queria, inspiraram a enfermeira a fazê-la dormir para que ela pudesse conversar com a mãe, né? E a mãe falou com ela, mas o livre-arbítrio prevaleceu. Estavam agora diante de dois seres que poderiam ter se amado, mas que voltaram a ser dois inimigos. Perdoar assim como perdoamos. Compromisso de mudança de atitude. Aqui, nenhum dos dois conseguiu perdoar. Ele produz a hemorragia e o tanto de toxinas emitidas por eles, né, não permite ser estancada essa hemorragia. Quantos séculos serão necessários agora para que o que quase foi feito voltar tudo para trás? Dois suicidas, uma de 25 anos e o outro de 4 meses de vida intrauterina. Em seguida, o assistente me convidou a sair, acrescentando: a desencarnação se dará dentro de algumas horas. O ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra, troando de uma só vez. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Não é mera teoria. Você viveu conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Estabelecido o império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação. É necessário confiá-las daqui para frente ao tempo.
a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Aqui ele chama a atenção da gente, né, para quantos abortos diários ocorrem no mundo, né? Uma quantidade absurda. Ainda hoje, hein? E aí André diz, né, que ele exclamou aflito, contemplando o duelo das duas mentes, né, torturadas, e ele diz, como ficarão? Permanecerão entrelaçadas assim? E por quanto tempo? Calderaro olhou com abatimento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou, agora nada vale a intervenção direta. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca, de amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Tristes palavras, né? Não há o que fazer. Fica aqui o alerta, né? Nada mata mais do que o ódio. Com tantos modos de evitar gravidez, né? Só que no Brasil nós temos 2 abortos por minuto, mais ou menos, né? Isso equivale a dizer que tem 1.100.000 abortos por ano só no Brasil, né? O mundo inteiro, quanto soma isso, e a gente não está assim pensando em números, né? Não importam números, importa que são processos de entendimento que poderia estar acontecendo, né? Processos de doação que viram processos de ódio, que viram obsessores por, como ele diz aí, como ele termina o capítulo, né? Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca de amargas consequências no espaço e no tempo, em cuja extensão ninguém pode prever. Então pode durar mais séculos, né? Aquela dor, aquele ódio que estava quase resolvido. É de se pensar muito em orientar os nossos jovens, né? Para que isso não continue acontecendo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.